Muchas gracias, profesor Lowenthal, por ilustrarnos sobre posibles medidas que podrían ayudar a buscar una salida pacífica y constitucional en la grave crisis venezolana y además por ilustrarnos también el proceso de crisis de confianza que está afectando al sistema político de Estados Unidos. Presidente Cardoso, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a empezar por pedir excusas, pero yo voy a hablar en portugués, por una razón sencilla. A lo mejor los que aquí están saben castellano, entienden castellano. Ustedes tienen que entender algo de portugués. Y además nosotros hablamos para miles de personas por internet, claro, que não são obrigadas a saber espanhol. Sí, sí. Então eu vou falar em português. Bom, primeiro agradecer, obviamente, a presença dos que aqui estiveram e o que foi dito a respeito dessas transições democráticas. Saudar o livro que eu tive a ocasião de participar sendo entrevistado e falar um pouco sobre o que não está no livro. Nesses momentos de transição, eu acho que é preciso conciliar duas qualidades difíceis. É preciso ter coragem e é preciso ser capaz de conciliar. Não é fácil, porque as pessoas corajosas, em geral, são rupturistas. E os conciliadores, em geral, não têm tanta coragem. Mas é fundamental que isso ocorra. E depende das situações. No caso das transições aqui discutidas no livro, são transições que se dão concomitantemente com outro processo, que era o processo do fim da Guerra Fria. No caso do Brasil, obviamente, as implicações da Guerra Fria foram enormes. Mas não foi só no caso do Brasil. Em vários casos havia muita presença do fator externo à Guerra Fria e era fácil considerar que a oposição tinha vinculações com a subversão. E a subversão era o inimigo principal. Bom, por outro lado, eu gostaria também de acrescentar o seguinte. Mesmo naquela ocasião, eu passei uma boa parte do tempo fora do Brasil, o que me ajudou muito a ter contato com muita gente de fora, e instituições. Eu trabalhava na CEPAL, eu fui professor da Universidade do Chile e conhecia muitas pessoas. Eu tinha sido já antes da França, fui professor da Universidade de Paris e tinha algum contato com os americanos, que no Brasil era pano vermelho na época. Mas eu os conhecia pela CEPAL, tinha contato e tinha contato com fundações, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller. Bem, não foi fácil fazer entender às oposições no Brasil que o caminho mais adequado não era o da ruptura, e ruptura tinha sempre a preocupação de estabelecer uma outra ordem, e era verdade isso. As guerrilhas e os movimentos que estavam próximos eram movimentos que queriam acabar com o sistema capitalista, queriam fazer socialismo. Bom, não foi fácil convencê-los de que era preciso ter uma atitude dentro do sistema. O governo militar brasileiro, de 64, ele veio talvez a ilusão e a pretensão de restabelecer a democracia, porque achava que a democracia estava a perigo pelas forças de esquerda, simbolizadas, imagina por quem? Pelo Jango Goulart, que de esquerda não tinha nada, mas que tinha muito de populismo e que se confundiam os procedimentos. Bom, então era preciso entender qual era a situação. Isso não foi nada simples. Nós tivemos a chance no Brasil de, como havia essa visão dos que estavam no poder, de que eles estavam ali para restaurar e não para destruir a democracia, eles nunca acabaram completamente com a democracia. Houve momentos agudos em que praticamente a democracia não era levada em consideração, mas houve momentos em que funcionava. Então, nos momentos mais autoritários, quando dissolveram os partidos, criaram dois partidos, mas criaram partidos. E sempre que houve mudança da guarda do presidente, o novo presidente foi eleito. Era eleito ficticiamente, a decisão vinha das forças militares, mas passava pelo Congresso. Então, foi um governo bastante ambíguo. Quando se comparava com o Chile, a coisa era completamente diferente. E eu, pelo menos, tinha bastante experiência com a Espanha. A Espanha nos influenciou muito naquela ocasião, porque a Espanha foi uma mudança que perdurou no tempo e em que houve a participação da monarquia, imagina você.
né? E que, num dado momento, o papel do rei Carlos, João Carlos, foi decisivo quando houve um golpe na Espanha, né? Bom, e nós tínhamos algum contato, não muito, mas algum contato com o que estava acontecendo na Espanha. E o fato de termos essa situação de ambiguidade entre a existência de partidos e, ao mesmo tempo, a possibilidade do AI-5, que é um ato institucional, que, portanto, é a negação da Constituição, era contraditório. E era preciso jogar com essa contradição. Eu me lembro que, na altura, havia 2 jornaizinhos pequenos de oposição. Um chamava-se Movimento e o outro Opinião. O Movimento era mais ligado a forças ligadas a algum tipo de ação popular, que era um movimento dentro da igreja de esquerda e também com, enfim, talvez algumas outras ramificações. E a Opinião era mais ligada ao antigo Partidão e ramificações. O dono da Opinião era o Fernando Gasparian, que era um empresário ultranacionalista e muito amigo meu. Bom, eu escrevi na Opinião, eu escrevia nos 2 jornais e fui da direção dos 2 para fazer um pouco de ponte. Eles brigaram, mas eu fiquei nos 2 para evitar a briga. Bom, e eu escrevi um artigo lá na Opinião chamado O Papel da Oposição. E nesse artigo eu dizia uma coisa que, na época, era complicada. Eu digo, olha, nós, os intelectuais, os estudantes, a universidade, estamos todos pensando em apoiar os movimentos que são contra o regime. E, portanto, no limite é a guerrilha. Mas estamos em casa. Poucos vão para a guerrilha. Enquanto que existe uma oposição, que é o MDB, que está lutando no Congresso. Eu acho que está na hora de haver uma certa fusão e de dar mais apoio a esses movimentos do Congresso. Bom, e isso foi o que, pelo menos no meu caso, que fez com que o chefe da oposição chamasse Ulisses Guimarães. Quando eu falei de precisa ter valor, coragem, Ulisses tinha coragem. Bom, e Ulisses apareceu no centro, SEBRAP, que era o centro de pesquisa, que nós tínhamos, os que tínhamos sido expulsos da universidade, já pela segunda vez, não queríamos ir para o exterior, mas organizamos esse centro de pesquisa, SEBRAP, que serviu de modelo depois para vários outros da América Latina, com os quais nós tínhamos ligação. E o Ulisses foi com João Pacheco Salles, seu avô, né, ao SEBRAP, para falar comigo. Bom, o Ulisses era o chefe da oposição, mas no SEBRAP ninguém estava muito desse lado. Bom, e o Ulisses pediu que nós fizéssemos um programa para a campanha eleitoral, que ia se aproximar. Eu disse, bom, 1974, época bastante difícil. Eu disse, olha, aqui não é, isso aqui é centro de pesquisa, as pessoas que estão aqui, cada um tem uma opinião política diferente. Eu tenho que consultar, ver quem ajuda, quem não ajuda, não pode ser a instituição. E fiz a consulta, alguns toparam ajudar a fazer o programa. Vários, o Vefor, o Chico de Oliveira, o Bolívar Labunier, vários, a Maria Hermínia Tavares de Almeida. E nós fizemos um programa que, na verdade, foi a matriz do que veio a ser os programas posteriores. Por quê? Porque nós incluímos a temática social na temática política. Questão de negro, questão de mulher, questão de índio, a questão da reivindicação operária, etc, etc. Bom, eu sei que a uma certa altura eu tive que ir a Brasília, eu creio que o Vefor foi comigo, não tenho certeza, ou o Chico de Oliveira. E nós fomos à casa do Almirante Amaral Peixoto. O Amaral Peixoto é uma figura simbólica no Brasil, porque ele era genro do Getúlio Vargas, e ele era o grande cacique do Rio de Janeiro. E era um grande líder. Alzirão. Alzirão chamava-se. Ele era senador, eu fui senador, depois fui colega dele lá. Bom, mas antes não era. E o Amarão estava lá presente, era símbolo. Bom, nós olhávamos ali, era tudo que a gente tinha mais de confiança, né? A política arcaica. Apoiaram o programa na hora. Eles queriam um caminho, né? Nós voltamos perplexos. Esse pessoal todo está desse lado, né? Bom, mas foi uma mudança, não foi o programa que foi a mudança foi o Ulisses que chefiou isso. Isso foi avançando, não vou entrar em detalhes da história, mas a uma certa altura, um outro personagem que é muito interessante chama-se Severo Gomes. O Severo Gomes tinha sido ministro do governo do Castelo Branco e voltou a ser ministro mais tarde, não me lembro de qual, Geisel. Bom, e, portanto, era um homem do regime. Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa manifestação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, onde eu, de vez em quando, participava.
Bom, e havia um boato de que o Florestan Fernandes e eu íamos ser presos. E nós jantamos em casa do Severo Gomes, que era ministro. E o Albert Hirschman, que é meu amigo, meu e seu, estava lá e foi. Ficou disse, mas que história, como é que é o Brasil? Eu digo, o Brasil é essa confusão. O Severo é ministro do governo, nós somos contra o governo, estamos ameaçados de ser presos, e o Severo está do nosso lado, não quer que sejamos presos. Mas é ministro do governo. Quer dizer, há uma certa ambiguidade nessas situações. O mesmo aconteceu com o Teotônio Vilela, que por acaso é parente meu, longínquo, mas parente da minha mãe. Mesma coisa, hoje é símbolo, o nome do instituto do PSDB é Teotônio Vilela. É símbolo da democracia. O Teotônio era do governo, era senador governista, como o Severo era do governo. Então, havia certa ambiguidade. E eu sei que, a uma certa altura, eu estava no Rio, o Severo me telefona e diz, vamos à casa do Euler. Euler é general Euler Bentes Monteiro, um general de 4 estrelas, que era da ativa, do alto comando. E eu fui com o Severo. A casa do general Euler é uma casa relativamente simples, de Copacabana, havia muito barulho na rua, e o Euler, pela primeira vez, disse que ele toparia ser candidato a presidente da República pelo MDB, ou PMDB, não me lembro mais, no colégio eleitoral. O colégio eleitoral era um instrumento que tinha sido criado pelos militares para controlar a coroação do candidato que eles queriam. Por que era o instrumento? Porque foi ampliado o Congresso, ele já tinha bastante gente no Congresso, mas ampliado por representantes das câmaras locais. Aí a maioria do governo era absoluta. E o Euler topava ser candidato de oposição nisso aí. O Severo me disse, vá depressa a São Paulo, fala com o Ulisses e diga ao Ulisses que está aí a solução. O Severo era bastante ligado aos autênticos nessa altura do PSD, do PMDB. Eu fui à casa do Ulisses, como ia com habitualidade, e disse, olha, doutor, tem um general que topou e tal. O Ulisses era uma figura excepcional, porque ele era de formação liberal conservador. Tinha sido aluno de piano do Mário de Andrade. Tinha cultura clássica. Fazia discurso, escrevia muito bem, fazia discursos incisivos. Mas a visão dele era mais liberal conservadora. Ele achava que partido é uma coisa, sindicato é outra coisa, negócio de movimento de mulher já é mais suspeito, e por aí vai. Bom, eu fui lá correndo, eu disse, olha, estamos aí. O Ulisses não tomou decisão nenhuma. Passado uns tempos, me chama e me diz, o que você acha mesmo desse tal de Euler? Eu digo, doutor Ulisses, eu acho que devemos apoiá-lo. Bom, ele disse, mas São Paulo é civilista. E o Ulisses queria o Magalhães Pinto, que veio a ser meu co-sogro mais tarde. Bom, o Magalhães Pinto era um político tradicional, governador de Minas, banqueiro. Bom, eu digo, mas ele não é militar, o outro tem 4 estrelas. Quer dizer, nós não temos força sozinhos para quebrar a força dos militares. É a primeira vez que um general de 4 estrelas se dispõe a ser candidato da oposição. Ganhar ou perder pode ser, mas vai haver uma divisão aí. Bom, e aí eu disse, passei a desenvolver na minha cabeça o seguinte, olha, a ditadura o que seja, é muito forte o sistema. Ou a gente cerca o sistema e alguns de dentro começam a se comunicar com alguns de fora, ou não tem como, eles ganham. Se houver briga aberta, eles vão ganhar. E nós temos uma ponte aí. Bom, aí passa o tempo, o Ulisses me chama outra vez. Ele diz, olha, uma decisão dessa importância é muito grande. Eu tomo sozinho. Bom, passou um tempo, ele tomou sozinho a decisão. Bom, era um homem de fibra. Ele tomou, qual foi a decisão? De ir para o colégio eleitoral. Contra o Figueiredo. Contra o Figueiredo. Bom, aí houve um jantar em Brasília, difícil, em que eu manifestei a minha opinião. Eu digo, olha aqui, eu não vou dizer os presidentes, são pessoas conhecidas, líderes do Brasil. De vocês todos aqui, quem pagou o preço fui eu. Perdi a cátedra, fui para o exílio, tive no OBAN, enfim. Eu acho que esse negócio tem que acabar. Para acabar isso aí, nós vamos ter que ir para o colégio eleitoral. Fomos para o colégio eleitoral. Fiz o discurso em nome do Senado, eu era senador já, em nome do Senado, a favor do candidato de oposição. Bom, não foi nem, foi a emenda da de Oliveira, não me lembro. Depois da perda depois perdeu a eleição. com Tancredo. Com Tancredo, isso. Perdemos a eleição e tal, Tancredo, colégio eleitoral.
Bem, ir para o colégio eleitoral não era difícil. Fomos. Bom, olha aqui. Nós perdemos a emenda Dante de Oliveira, que foi a eleição direta. Mas nós ganhamos a maioria. Nós perdemos porque nós não tínhamos 2/3. Bom, e no final foi o que aconteceu. E o Tancredo foi eleito presidente. Morreu. Quem foi o vice-presidente do Tancredo? Ulisses Sarney, José Sarney. José Sarney foi colega do meu pai na Câmara. Eu conheci o José Sarney quando eu era jovem, Sarney, da minha idade mais ou menos, mas um pouquinho mais velho. E meu pai era deputado e o Sarney também. O Sarney era um menino na época. Bom, o Sarney era o chefe do partido do governo, da Arena. E se elegeu como chefe da MDB. Veja como as coisas são flutuantes, não é? Bom, quando veio a notícia de que o candidato que o PFL topava para fazer aliança conosco, para nós podermos ganhar, era o Sarney, foi uma reação forte no PMDB, porque ele era o chefe do outro lado. Eu vi o Sarney no Senado, quando já era senador, ele também, fazer o discurso contra a direta já, contra o Ulisses. Bom, ganhamos com o Sarney, o colégio eleitoral. E o Sarney entendeu o jogo. Foi uma pessoa que ajudou muito na abertura democrática. A primeira vez que eu vi líderes de esquerda entrar no Palácio da Alvorada para tomar café da manhã com o presidente da República foi com o Sarney. João Amazonas. João Amazonas. Foi o João Amazonas, que era o líder do PC do B, meu Deus. Bom, quer dizer, então, isso hoje é fácil. Hoje não, hoje é dificílimo. Até anteontem era fácil. Mas isso mostra como as coisas são flutuantes e como é preciso ter a capacidade e, ao mesmo tempo, como Ulisses, num dado momento, ter coragem. Por exemplo, quando o Ulisses lançou, em 1974, contra o governo militar, pré-candidato, ele tinha chamado os 3 ministros militares de os 3 patetas, coisa que eu não diria jamais, meu pai era general. Bom, ele foi candidato, o Ulisses foi para a Bahia e foi um cachorro latindo em cima dele, e ele firme. Fez uma campanha de oposição, quando ele não ia ganhar, mas fez uma campanha e tal. Quer dizer, mostrou que tem coragem. Anticandidatura. Anticandidatura se chamava. E, ao mesmo tempo, ele entendeu que, naquele momento, tínhamos que ir para o colégio eleitoral. Para nós, ir para o colégio eleitoral era fazer o jogo do governo. Mas esse jogo do governo ou não depende das circunstâncias. Então, você não faz uma transição democrática sem ter coragem, ousar em certos momentos, e se, ao mesmo tempo, abrir espaço para que os outros venham. E você também cede nesse ir e vir. E vou terminar, porque senão eu falo demais. Eu virei presidente da República, por engano popular, mas virei. Bom, e lá, na presidência da República, quando eu fui convidar os ministros militares, eu disse a todos eles, a cada um deles, que eu ia fazer o Ministério da Defesa. Bom, era a primeira vez que alguém, punido pelo AI-5, como eu fui, virava presidente da República e, por consequência, comandante em chefe das Forças Armadas. Posição complicada. Bom, eu não tive nenhum problema com eles, mas eu avisei que ia fazer o Ministério da Defesa a cada um deles. Uns gostaram mais, outros menos, mas engoliram e levamos muito tempo para fazer o Ministério da Defesa. Muito tempo. Foi discutido no Congresso, não sei o quê. Tem que dar tempo ao tempo, tem que entender. E a preocupação grande que eles tinham é que isso fosse uma cópia dos Estados Unidos. Os militares eram altamente anti-americanos, na alma, nacionalista, naquela época. Não era cópia de coisa nenhuma, era simplesmente um princípio fundamental, a submissão ao poder civil. Bom, isso foi feito sem barulho. Outra coisa que agora está sendo desfeita, foi importante fazer, foi a comissão de reparação daqueles que tinham sido mortos e desaparecidos pela ditadura militar, governos militares. Bom, isso eu fiz previamente, eu anunciei também. Eu tive um jantar na casa do ministro da Marinha, que era o mais militar deles, o do Exército e da Aeronáutica eram menos, mas era um cara correto, o ministro da Marinha, e eu avisei que eu ia fazer. Eu avisei e dei as razões. Digo, olha, eu estive na UBAN, eu vi gente torturada. Não é, para mim, esse negócio de direitos humanos não é uma ideia abstrata, é uma coisa concreta.
Bom, e até um deles sabia o nome do coronel, que eu sabia também, mas eu não quero saber. Nunca persegui ninguém. Não quis perseguir nada. Bom, eu avisei que ia fazer a comissão de defesa. Fizemos a comissão, que era para reparar. E pedir desculpas em nome do Estado brasileiro pelas violências praticadas pelo Estado. E nesse dia saiu uma fotografia da viúva do Paiva, que foi morto, e que foi meu amigo, era deputado depois, com o general Cardoso, que não é meu parente, que era o chefe do gabinete militar do presidente da República. Para dizer, olha, tem conciliação, não se trata de vingança, tem que ter conciliação. Então, as transições para a democracia são custosas, requerem certas qualidades de liderança, como Ulisses teve no seu momento, e requer uma compreensão de que, do momento que está vivendo. Acabou a Guerra Fria, não sei o quê, a eleição, a questão externa já foi dita aqui, mas é verdade. Eu estive exilado e voltei, uma coisa lá fora, outra coisa aqui dentro. Quem resolve é quem está aqui dentro, não é quem está lá fora. As transições são feitas pelo de dentro, né? Com mais conhecimento das situações. Os que estão fora, não é que não tem o que contribuir, tem, mas, de qualquer maneira, tem que entender essa coisa. Quando Carter foi eleito presidente da República nos Estados Unidos, foi muito importante, porque ele foi uma pessoa que levantou bandeiras importantes. Ele veio para o Brasil. Eu estava em Princeton, estive com aquele chefe do gabinete dele lá, nosso amigo, genro do McNamara, e conversando sobre como seria a coisa aqui. Eu não estava no Brasil, mas o sinal de que houve, o sinal externo pode ajudar, mas a decisão tem que ser interna. Isso vale para a Venezuela. É isso que o Abe falou aqui. Eu acho que é absolutamente correto. A tentativa de resolver a Líbia ou resolver o Irã deu no que deu, né? Qualquer tentativa de resolver pela via militar de fora tem um custo enorme e o que vem depois é um estrago grande, leva décadas para reconstruir. Eu acho que tem que haver um movimento que nasça de dentro. Nós não estamos mais naquela época. Agora estamos mais o que é risco de regressão democrática em alguns casos, e é real, né? Existe esse risco. No nosso caso, eu não vou entrar em detalhes, as instituições estão funcionando. É preciso preservar o funcionamento das instituições. E um pouco como que foi dito aqui, é preciso que as pessoas que simbolizam os acontecimentos no Brasil entendam que a coragem não é todo dia. Tem que ter gesto em certos momentos decisivos. E também não adianta rupturas. Tem que deixar que haja um amadurecimento dos processos. E que mais importante do que as pessoas são as instituições. É preciso garantir que não se garante, fazer tudo para que as instituições funcionem. A democracia, finaliza numa banalidade. É o governo das leis, não é o governo dos homens. Isso nós temos que ver que temos que fazer com que a lei prevaleça em qualquer circunstância. E isso vale para cá como vale para lá, vale para os dois lados. Passou pelo crivo da lei, só pode ser desfeito pela lei, ou pelo Congresso, que é quem tem força de lei. Não adianta fazer espernear contra se nós estivermos num jogo democrático como nós estamos. Essa regressão na qual nós estamos assistindo vai ter suas consequências, é preciso lutar contra ela, mas é preciso ter algo do que se teve na luta pela redemocratização, no momento em que nós tínhamos realmente ditaduras mais abertas e em que havia Guerra Fria. Hoje não há Guerra Fria, mas a tensão entre a Rússia, a China e os Estados Unidos tem consequências. Ontem já tiveram, hoje vai ter de novo. Todo dia tem consequências, né? E essas são econômicas, mas tem reflexo político também. E essas atitudes antidemocráticas, no fundo, de personalismo, etc., têm que ser coibidas, mas têm que ser coibidas pela sociedade. Precisamos criar condições para que a própria sociedade mantenha as instituições abertas. É isso que eu queria transmitir. Muito obrigado.